paz do Senhor Jesus, uma alegria tê-los mais uma vez conosco nos estudos da Escola Bíblica Dominical, onde o Senhor nos concede mais uma oportunidade pela sua graça de crescermos com suas escrituras sagradas e nessa oportunidade na Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, já estamos aí caminhando para finalizarmos mais um trimestre para a glória do Senhor. Na verdade, é o último trimestre de 2022. Lição de número 9, que temos a data aí de 27 de novembro de 2022. Nós temos um título aí, Gog e Magog, um dia de juízo. Nós temos o texto áureo que diz assim: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalhas. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. A verdade prática diz assim: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a terra santa, mas eles serão derrotados. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, do capítulo 38, versículo 1 ao versículo 6, logo após o capítulo de número 39, versículo 1 ao 10. Leamos a palavra do Senhor. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacetes, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos antigos, muitos povos contigo. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair nas tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairá, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado, e os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques,
mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Amém? Está aí a leitura do nosso título, também o texto áureo, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe. Diante dessa leitura, vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco pela sua bondade. Espírito Santo de Deus, queremos te louvar e te adorar, meu Deus, porque a tua palavra foi lida, Senhor, neste momento. E nós queremos, ó Pai, te agradecer e te pedir, meu Pai, a tua graça, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender e entender as Escrituras Sagradas. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, né? Meus irmãos, a lição número 9 vai falar sobre Gog e Magog, um dia de juízo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender esses dois nomes aí, né? Gog e Magog. Gog, dentro da profecia do profeta Ezequiel, é um príncipe, um líder maior que irá levantar contra Israel, um líder que unirá contra outras nações, contra o povo israelita. Então, Gog, nós já podemos aqui já entender que é um líder, um governo, uma pessoa influente, na verdade um tipo de anticristo, como a Bíblia fala que muitos anticristos se levantariam, como tem se levantado. E esse Gog aqui, é onde Ezequiel vai profetizar, também será um tipo de anticristo que se levantará e unirá nações, não todas as nações, algumas nações, se unirá contra o povo de Deus, contra Israel. Por isso, há tão importância, meus irmãos, de nós orarmos por Israel, né? A própria Bíblia vai nos dizer no Salmo de número 122, para nós termos essa preocupação de orarmos por Israel. Salmo 122, versículo 6, diz assim: orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então está na Bíblia, nós precisamos sempre orar pela paz em Jerusalém. Por quê? Jerusalém é a menina dos olhos do Senhor. E é um povo que é odiado pelo inimigo. Tem dois povos que é odiado por Satanás. Israel de Deus, e a igreja do Senhor. Então nós precisamos estar em oração. Orai pela paz em Jerusalém. E tem promessa para quem ora e se preocupa e ajuda ao povo israelita, né, os irmãos de Israel. O Senhor fala assim: prosperarão os que te amam. Então Gog é a princípio aqui para os irmãos compreenderem que é um líder que se levantará futuramente. Ezequiel está profetizando algo futuro, né, que se levantaria com outras nações contra Israel. E Magog aqui, Magog é uma localidade, vai ser um local incerto, nós não sabemos qual que é a localização, que nação será usada como um ponto de partida para o ataque da nação israelita, mas Magog aqui é uma localidade. E o texto ainda continua dizendo um dia de juízo, né? Que é o título da lição. Um dia de juízo, ou seja, Gog se levantará, levantando com outras nações também, nesse local chamado Magog, e quando eles intervirem para atacar Israel, Deus irá defender ao seu povo. Deus trará juízo para Gog e as nações que se levantarem contra o seu povo, porque ninguém se levanta contra o povo de Deus e fica impune, né?
Dentro desse um dia de juízo, a Bíblia fala sobre os juízos de Deus. Nós vimos aqui em várias passagens da palavra do Senhor sobre o dia de juízo, mas eu quero destacar o grande juízo, o juízo final, que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a seguir, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abrindo-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, aqui é um dia de juízo de Deus, juízo final. Aqueles que não aceitaram a sua palavra, que não receberam a Cristo como Salvador da sua vida, preferiram viver na corrupção, na maldade, na criminalidade, longe de Deus, um dia estarão diante do Senhor, no grande juízo, no grande trono branco, onde João vai dizer: e vi um grande trono branco. Esse é o juízo final. Deus irá julgar toda a humanidade. Todos estarão diante do Senhor e receberão da parte do juiz aquilo que merecerão. Sabe que Deus, ele é o justo juiz. Então Gog se levantará nessa região de Magog contra o povo de Deus, e Deus irá os defender, Deus irá julgar. O texto áureo diz: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Ou seja, muitas nações irão se unir a Gog contra a nação de Israel. A palavra profética anunciada que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a terra santa, mas eles serão derrotados. Vão invadir? Vão. Vão lutar contra o povo de Deus? Vão. Porém, não vão prevalecer. Deus dará vitória ao seu povo. Glória a Deus por isso. A introdução nos diz: a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética. O que é cética? São aqueles que não acreditam nos milagres. Argumentam-se que a profecia foi escrita depois do acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nessa lição veremos as profecias de Ezequiel, que trata de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora com Israel no centro do noticiário mundial. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Interessante, meus irmãos, que quando Deus leva João a escrever o Apocalipse, e João escreve o Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo 19, a Bíblia fala assim: escreve as coisas que tem visto, as que são, as que depois dessas hão de acontecer. Então, as profecias bíblicas, diante dos seus escritos, foram escritos coisas que já haviam acontecido, coisas que estavam acontecendo e coisas que iriam acontecer. Então, muitos escritos das profecias que já haviam acontecido, há muitas críticas em relação a isso, onde
a profecia foi escrita algo que já havia acontecido. Então é fácil você escrever algo que já aconteceu. Então essa era uma dúvida também entre os céticos, né? Aqueles que não acreditam em milagres, profecias de Deus, né? Por profecias que foram escritos que já havia acontecido. Mas o que dizer de profecias que está acontecendo? E o que dizer de profecias que aconteceriam posteriores? Por exemplo, quando fala das profecias messiânicas, né? Muitos anos antes de Cristo nascer, Isaías já havia profetizado. E aconteceu da mesma forma que Isaías profetizou sobre o nascimento de Jesus, sobre o seu sofrimento, sobre a sua crucificação, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Tudo isso antes, e a Bíblia cumpriu à risca, a profecia cumpriu à risca. Tá? Então, quando nós observamos dentro das profecias da palavra do Senhor, é algo que já aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Quando Deus fala para Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, ele diz que ele vela pela sua palavra para cumprir. Passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Amém? Sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. Então nós temos povos que invadirão Jerusalém, liderado aí por Gog, né? E vamos falar um pouco sobre essa identidade dos invasores, que está no primeiro subtópico aí. Os invasores. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, no fim dos dias, depois da restauração do Estado de Israel. Então, aqui já é o primeiro ponto, quando Ezequiel profetiza sobre essa invasão desse líder Gog, que invadirá Israel, seria uma profecia para o final, depois da restauração do Estado de Israel. Então nós percebemos, irmãos, que o Estado de Israel, Israel como nação, ele já foi restaurado. Voltou o título de nação no ano de 1948. Israel foi estabelecido como nação novamente. Uma vez que, diante das invasões de Israel, cativeiro, 70 anos de Babilônia, né? Onde Israel foi completamente destruída, depois reconstruída, depois destruída novamente. Lembra que Jesus vai falar, quando conversa com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus olha para Jerusalém e fala que não ficará ali pedra sobre pedra que não seria derribada. Então a cidade foi completamente destruída no ano 70, e essa profecia do Senhor Jesus cumpriu no ano 70 depois de Cristo. É mais uma profecia que se cumpre na palavra do Senhor, à risca. 70 depois de Cristo cumpre essa profecia de Jesus. Tá? E os israelitas se dispersaram por todas as nações, né? Mas depois eles retornaram. Deus restaurou o Estado de Israel. A gente já teve essa restauração. Então Israel é nação, está no seu lugar. Tá? Então os povos, as nações lideradas por Gog, se levantará ainda. Isso é uma profecia, isso seria uma profecia que Ezequiel estava dizendo futuramente. Alguns estudiosos vão dizer que talvez seja no princípio da grande tribulação, no começo da grande tribulação, ou no meio dessa grande tribulação. Então é uma profecia futura, ou seja, qualquer momento essa profecia pode se cumprir. Isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon. Então, nós temos aqui Apocalipse capítulo 16, versículo 16, onde vai falar sobre a batalha do Armagedon. Então, essa batalha aqui, essa invasão de Gog ao povo de Israel, é diferente, não é igual à do Armagedon, lá de Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Tá? É algo diferente, porque essa batalha do Armagedon, ela ocorrerá logo após o milênio, né?
e Apocalipse descreve. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são da banda do norte e outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put, lá do capítulo 38, do versículo de número 5. O capítulo 39 descreve derrocada de Gog e os seus confederados. Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e multidão de povos que habitam ali. Então nós percebemos que essa invasão da nação de Israel, liderada por Gog, virá da banda do norte, ou seja, outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put. Então virá do norte. Quando nós percebemos, irmãos, as invasões dos inimigos de Israel, eles sempre vieram do norte. Os babilônios, em primeiro lugar, os assírios, né, quando eles invadem Israel e tomam Israel, eles vieram do norte, os assírios vieram do norte. Depois os babilônios, que invadem também Judá e também destrói Jerusalém e levam cativo, também eles vieram da banda do norte. Então a profecia aponta para o norte, os invasores de Jerusalém, futuramente também aponta para a região norte. Compreendendo a profecia, subtópico número 2 aí. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar seu povo da diáspora. O que é diáspora? Da dispersão dos judeus, né? Diáspora, dispersão dos judeus no decorrer dos séculos, por todo o mundo, né? De todas as nações. Eu já falei para os irmãos aqui que essa invasão seria posterior, o retorno do povo de Israel, onde seria constituído novamente nação no ano de 1948. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esse oráculo divino foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais, quando possível. Isso tornará a profecia compreensível e mais vivida em nossos dias. Então, aquilo que Ezequiel profetizou nos seus dias não viria a acontecer naquele momento. Algo seria futura. Então, toda a região que Ezequiel vai falar na sua profecia, essa região hoje do século 21 já modificou. Não é a mesma região. Então, muitas cidades que tinham um nome, seus nomes também foram modificados ao longo da história. E quando essa profecia se cumprir, nós não sabemos também quanto tempo se dará. Talvez nomes também se mudarão, né? Nações talvez não existirão mais, tá? E aí, daí por diante. Então é importante nós compreendermos essa profecia de Ezequiel nesse contexto aqui, para nós não atribuirmos uma localidade, né, um lugar geográfico onde acontecerá essa batalha. Então, algo futuro que nós ainda não conhecemos. Terceiro lugar, fala de Gog. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras, um descendente de Rúben, filho de Jacó, né? Sem qualquer vínculo com a profecia, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio em Apocalipse. Como outro acontecimento, tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39.
A enciclopédia judaica identifica Gog como o rei Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos, mas a descrição profética mas a descrição profética parece indicar um título como Faraó no Egito, Shah na antiga Pérsia, César em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Então o nome Gog nós vamos encontrar no livro do profeta Ezequiel e vamos encontrar também no livro de Apocalipse que ele vai tomar esse nome emprestado dos escritos de Ezequiel. Então, não é uma pessoa específica com esse nome, Gog, tá? Mas um título, como Faraó. Então, nós temos na história vários faraós. Tá? O faraó que liderou o Egito, né? Também César em Roma. Tá? Então, é um título de uma pessoa, um governante influente, tá? Que liderará nações contra Israel, ok? Só para nós entendermos aí essa questão de Gog, porque não vai aparecer uma pessoa com o nome Gog, mas Gog é um título para uma pessoa influente, um governante influente que liderará um exército contra o povo de Israel. Tópico número 2 vai falar sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Então nós tivemos aqui, em primeiro lugar, sobre a identidade dos povos invasores na parte 1. Falamos aí dos invasores, compreendemos um pouco da profecia, falamos um pouco de Gog, e agora sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Primeiro subtópico eu ia falar Magog. É o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas incluem como os habitantes do Cáucaso. Cáucaso aí é uma região da Europa Oriental e da Ásia Ocidental. Procedente de Gomer. O historiador judeu Flávio Joséfo identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Então, sobre a identidade dos povos invasores, na parte B, nós temos aí Magog, que lá na introdução eu expliquei para os irmãos que será uma localização, um local, né? Os habitantes de Cáucaso aqui, que é uma região da Europa Oriental e da Ásia Ocidental. É um local que Gog liderará, né, nações contra o povo de Israel. Então, Magog, que a Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo 10, versículo 2, que é um descendente de Jafé, filho de Noé. Porém, na profecia será uma localidade, um local dessa reunião, dessa batalha contra Israel. Ok? E, em segundo lugar, fala de Meseque e Tubal. Outra identidade de outros povos invasores de Israel. Meseque e Tubal. Quem são? Tubal e Meseque são 2 dos 7 irmãos dos filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai e Javã, e Tubal, e Meseque e Tiras. Esses 2 jafetitas deram origem a Tubal e Musque, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão aparece mais uma família de Jafé, Togarma, filho de
Gomé. Gomé é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade como povo do Cáucaso. Então, mais uma vez, Cáucaso é uma região da Europa Oriental, da Ásia Ocidental. Então, mais uma pequena amostra aqui de povos, nações, que se unirá a ser chefiada por Magog. Tá? Então, Meseque, Tubal, que é descrito aí como como um dos 7 filhos de Jafé, né, filho de Noé, são povos que reunirão, se juntarão com Magog para a invasão de Israel. Porém, isso é futuro. Então, Ezequiel está profetizando ali para o povo de Israel, e esses povos futuramente, com certeza, terão outras identidades. Então, não pensamos que esses nomes, Meseque, Tubal, Tiras, Musques, serão nomes da nossa geração. Então, será uma mudança, ok? E outra identidade aqui dos povos invasores é a colisão de Gog, subtópico número 3. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos. Então nós temos aqui mais povos que reunirão contra Israel. Os persas, etíopes, os de Pute, com eles todos os escudos, com escudos e capacetes, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para Etiópia e Pute para Líbia. Ambos, Cush e Pute, são descendentes de Cã, filho de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã. Então, dentro da coalizão de Gog aqui, nós temos um exército bem equipado, né? Bem armado. Então, com arsenal de guerra terrível, né? Todos com escudo e capacete. Então, a tropa liderada por Gog, um grande exército, um número imenso, a Bíblia vai dizer que é como gafanhotos, que cercará Israel. Então, por isso a intervenção divina. Por isso que Deus vai intervir. Porque Israel, o seu poder de guerra, diante de nações que se unem, será bem vulnerável. Mas Deus intervirá. E aí, assim como aconteceu nos dias de Josafá, onde 3 inimigos vieram contra o rei Josafá, contra o rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que eles foram orar, buscar o Senhor, e Deus confundiu, colocou um contra o outro. Assim também a profecia aponta para essa questão aí, onde as nações se reunirão contra Israel, porém Israel, indefeso, não conseguirá lutar contra nações tão bem equipadas, um arsenal de guerra terrível. Então Deus intervirá. Então essas nações, Deus colocará um contra o outro, né? E Israel sairá vitorioso para a glória de Deus. Uma das armas de Deus, né, irmãos? É confundir os seus inimigos. Deus confunde os seus inimigos, né? Glória a Deus por isso. Tópico número 3 fala sobre o contexto escatológico. A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria, né? Ou seja, a União Soviética, né, contra os Estados Unidos, chamado a Guerra Fria. Então, dentro do contexto
dos estudos vão apontar que a Rússia que liderará, né, essa invasão ao povo de Israel. Tópico 1 vai falar Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Então, essa profecia de Ezequiel não é uma profecia fácil, não é algo de fácil compreensão, é preciso ter muita paciência e discernimento e tempo para nós compreendermos essas profecias de Ezequiel para o futuro. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel, que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, o que é Talmud? Né? É a literatura religiosa muito antiga dos judeus. O que é um Talmud? Talmud é a literatura religiosa da antiguidade judaica. Né? Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados. Isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Então, Gog liderará nações, atacará Israel, porém, esses inimigos serão derrotados. Não vai prevalecer contra o povo de Deus. Se Deus é por nós, né, diz a palavra do Senhor, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é pelo seu povo. Deus tem ciúme do seu povo, Deus cuida do seu povo, Deus zela pelo seu povo. Os inimigos de Deus não prevalecem contra o povo de Deus. Isso aqui é muito claro, irmãos. Nós não podemos temer os inimigos de Deus, porque os inimigos de Deus estão contra Deus. E se Deus é pelo seu povo, quem é contra o seu povo? E quando Deus é contra os inimigos de Deus, quem pode ser a favor deles? Ninguém. Tá? Então Deus está a favor de Israel. Israel foi um povo que Deus escolheu para cumprir os seus propósitos, desde Abraão. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, né? Onde Deus vai chamar Abraão, dá início ao povo de Israel, Deus chama Abraão, ele faz promessas, ali está dando início ao povo de Deus. Ele diz, ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí o versículo 3 diz assim, e abençoarei os que te abençoarem. Quem abençoa o povo de Deus, irmãos, é abençoado. Quem abençoa Israel é abençoado. Ele diz assim, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem amaldiçoa o povo de Deus é amaldiçoado. Quem amaldiçoa o povo de Israel é amaldiçoado pelo próprio Deus. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui é o povo de Deus, que tem o cuidado de Deus. Israel é menina dos olhos de Deus. A igreja é menina dos olhos de Deus. Nem o inimigo prevalece contra o povo de Deus. Os inimigos não vão prevalecer contra Israel. E ao longo da história já se levantaram, já invadiram, levaram como cativo Israel, já dispersaram a nação inteira, destruíram a cidade, mas Israel continua de pé. Porque é Deus que levanta. Agora, onde estão os inimigos de Israel da história? Cadê os assírios que invadiu Israel e destruiu? Não existe mais. Cadê os babilônios?
que invadiram Judá, não existem mais, caíram. Foram fortalezas que caíram, se levantaram contra o povo de Deus e caíram. Então Deus peleja pelo seu povo. Assim a igreja ao longo do século tem sido perseguida, está sendo perseguida. Mas Jesus, ele falou uma palavra que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não adianta lutar contra a igreja. Não adianta querer lutar contra o povo de Deus. Não adianta querer humilhar o povo de Deus, que não vai prevalecer. Não adianta querer matar o povo de Deus. Já lançaram o povo de Deus na arena, devorado por feras, mas a igreja continua de pé. A igreja do Senhor continua de pé. Não adianta lutar contra Deus. Inútil, irmãos, é o homem lutar contra Deus. Lutando contra Deus, irmãos. Como é que você luta contra Deus? Como é que você pode lutar contra Deus? Não pode lutar contra Deus. Ninguém luta contra Deus e vai prevalecer. O salmista vai falar que é louco quem luta contra Deus, né? Salmo 14, versículo 1. Disseram os necios no seu coração, não há Deus. Lutando contra Deus porque pensa que não há Deus. Tem pessoas que estão lutando contra o povo de Deus, pensando que não há Deus. Esses inimigos de Israel serão derrotados, e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Essas vitórias, irmãos, nos motiva, nos renova, nos fortalece. Essa promessa nos põe de pé. Saber que nós somos o povo de Deus, que Deus cuida de cada um de nós. Não temamos nenhum inimigo. Não temamos nenhum governo corrupto que se levanta e que luta contra a igreja, e que quer fechar a igreja, e que quer perseguir cristão, e que quer matar cristão. Não tememos nenhum ditador. Não, queridos, nada disso. Deus é o Senhor da história, está no trono. Aleluias. Andemos de cabeça erguida. Aleluias. Glória a Deus. Tópico número 2. Como a Rússia aparece nesse contexto? Como eu falei para os irmãos, ao longo da história, os estudiosos apontam a Rússia, como a nação que liderará a invasão a Israel. Aí vamos ver aqui nesse tópico número 2. Como a Rússia aparece nesse contexto? A profecia afirma que Gog é príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe em hebraico é Rosh, que significa amplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio, Arcrótaros, príncipe de Ros. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira e em algumas versões inglesa. Foi a semelhança de sons Rosh, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificar Rosh como a Rússia, Meseque como Moscou, atual capital da Rússia, e Togarma com Tobolsk, cidade russa. Então, pela semelhança do nome, o som, Rosh, que parecido com que soa o nome Rússia, alguns estudiosos mais antigos vão caracterizar a Rússia, apontar a Rússia como o local, Magog, que seria o local, e sairia também Gog, um líder, um presidente, uma pessoa influente que invadiria, que seria inimigo do povo de Israel. Então é uma suposição, nós não podemos afirmar. Pode ser e pode não ser.
Porque nós sabemos que a Rússia é uma potência mundial. Tá? E que a Rússia está aí em guerra também com a Ucrânia. Seu poderio de guerra é muito forte. Pode ser, pode não ser também. Tá? O que a Bíblia não fala, nós não podemos falar também. Tá? Então esperemos para ver, né, de que lado virá. Né? O 3 diz, origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais. Tá? Então, nós que somos pentecostais, essa interpretação não veio do povo pentecostal. Por que nós somos pentecostais? Nós somos pentecostais porque cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos no movimento pentecostal, no movimento do Espírito Santo. Nós cremos nas profecias, nós cremos em visões, revelações, línguas estranhas, interpretações das línguas, nós cremos no poder de Deus. Então, por isso nós somos pentecostais, mas essa interpretação não veio do povo pentecostal. Tá? Nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas. Dispensacionalista é uma doutrina teológica que acredita na volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Tá? Então essa interpretação, em primeiro lugar, não vem dos pentecostais, nem dos dispensacionalistas. Né? Como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação vem de longe, desde Gesenius, lá do século XVII, né, 1787 a 1842, então muito tempo atrás. Famoso orientalista alemão, em seu léxico hebraico, o Rosh de Ezequiel 38:2 são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento, mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim, no ano de 1989. Tá? Então, essa interpretação não vem dos pentecostais, não dos dispensacionalistas, então é algo de muito atrás, lá do século XVII, tá? De 1787, 1842. Tá? Mas essa guerra que é tão atual, né, irmãos? Hoje a atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Soa um alerta para a profecia. Como eu falei para os irmãos, não vamos afirmar, mas pode ser e pode não ser a Rússia como uma região e também um levante desse líder que é Gog. Amém? Mas é uma profecia futura e que a qualquer momento pode acontecer. Ela pode acontecer no início da grande tribulação ou no meio da grande tribulação. A conclusão diz assim: é importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará ao final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, Apocalipse 28, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Amém? Está aí a nossa conclusão desse estudo, onde fala de Gog e Magog, tá? Um dia de juízo. Tá? Então a profecia de Ezequiel para o futuro, que ainda não aconteceu. E assim como as profecias da Bíblia Sagrada, muitas delas
ou podemos até dizer, que a maioria das profecias da palavra de Deus já se cumpriram, meus irmãos. E temos visto profecias se cumprindo à risca. Pode ter certeza que essa profecia aqui, descrita por o profeta Ezequiel, uma hora ou outra, ou mais cedo ou mais tarde, cumprirá à risca. Gog se levantará como um tipo de anticristo. Magog também como este local que já está preparado. Não sabemos a direção, aonde que está, mas já está pronto e vai acontecer. E esse general, esse líder, atacará Jerusalém, mas não vai prevalecer. Deus irá julgar, Deus irá intervir, Deus irá livrar o seu povo. Amém? Graças a Deus por isso, que esse estudo venha abrir a nossa mente, para nós confiarmos nas profecias da palavra do Senhor e nos alegrar em Cristo, como igreja do Senhor, saber que Deus cuide de nós. Israel é menina dos olhos de Deus, a igreja é menina dos olhos de Deus, e as portas do inferno não prevalecem contra o povo de Deus. Amém? Oremos, agradecendo ao Senhor por esse estudo maravilhoso. Espírito Santo de Deus, te damos graça, meu Pai, por essa oportunidade de estudar um pouco mais a Tua Palavra, Senhor, a lição de número 9. Espírito Santo de Deus, onde esse estudo nos encheu nosso coração de esperança, de confiança em Ti, ó Pai, saber que o Senhor está do lado do Teu povo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Os nossos inimigos virão, como sempre vieram, mas os inimigos se levantaram contra o Teu povo, todos caíram, e todos os inimigos se levantam contra o Teu povo, cai, e todos os inimigos se levantarão contra o Teu povo, cairão também, para a glória do Senhor, pois Tu és aquele que está conosco, aleluia, todos os dias, até a consumação do século. Graças damos por essa palavra, por esse estudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu querido amado irmão. Deus abençoe você, minha querida amada irmã. Fiquemos todos na paz do Senhor Jesus.